Comparar classes de ativos é sempre importantíssimo, né? Cada vez mais a gente precisa entender a importância de ter portfólios, né, Juliana? Daqui uma hora, quem está assistindo não vai sair daqui achando que uma coisa é melhor do que outra. Vai sair Com daqui certeza. entendendo as diferenças entre cada uma delas e como cada uma das classes de ativos pode caber no seu portfólio. Essa é a coisa mais importante da gente começar a trabalhar mais do que nunca, porque com a taxa de juro muito alta, era fácil, era CDI, fundo de renda fixa pós-fixado, tal, dificilmente alguma coisa batia isso. Com taxa de juro baixo, a cabeça deve ser portfólio. E aí entender a diferença das classes de ativos é fundamental. E quando a gente fala de fundo imobiliário, apesar do nome, ele é muito diferente dos fundos mais tradicionais, aqueles que a indústria chama de 555, que são os fundos DI, fundos multimercado, fundos de ações, né? O fundo imobiliário está debaixo do que se chama de fundo estruturado. E aí tem outros, fundo imobiliário, FDIC, FIP, que também entre eles são super diferentes. Eles são chamados de fundos estruturados, parecem que são semelhantes, mas não são. Uhum. Até podemos fazer um dia um bate-papo sobre comparando o FDIC com os outros fundos, ou FIP Exato. com os outros Essa, fundos. e até outras estruturas como o FIPE, né, que também já está surgindo, né, que é um outro produto também até um pouco diferente do fundo de investimento em participações tradicional do mercado, né, que é mais destinado aí à parte de energia. Quer dizer, você tem aí uma proliferação mesmo de produtos que, igual você falou, assim, de igual só tem o nome mesmo, né? É. Então, eles são estruturados porque tem uma estrutura regulamentar própria. Os fundos mais comuns que a gente conhece, eles estão todos debaixo da instrução CVM 555. O FIP tem uma regulamentação própria, o fundo imobiliário tem a sua própria, o FDIC a sua própria, assim por diante. E também porque o que tem lá dentro são sempre estruturas, né? Uma securitização de ativos, seja de renda fixa ou de renda variável. Então, eles são fascinantes, assim, tem muito para aprender e discutir sobre eles. Hoje a gente vai falar especificamente dos fundos imobiliários. Eu sou suspeito para dizer que esse negócio é fascinante, adoro isso, estudo isso há muito tempo, e a gente vai perceber aí que são realmente bem diferentes dos fundos tradicionais. Mas o brasileiro adora fundo. A nossa indústria de fundos dá um show. A gente, se não me engano, é a 11ª maior indústria de fundos do mundo. Tem Sim. um quadro aqui, se o Fábio já puder colocar o primeiro slide, ó. Só que é o retrato da indústria de fundos no Brasil. São dados da Ambima, os últimos dados são fechados de julho, ainda não saiu agosto. Nossa indústria é de 5,6 trilhões de reais, e os fundos tradicionais que a gente está falando, ó, que estão aqui, renda fixa, multimercado, previdência, ações, FIP, eles são a imensa maioria, né, desses 5,6 trilhões. Quando a gente chega nos estruturados, eles têm um pouquinho mais do que 10% da indústria, e especificamente fundo imobiliário, ó, 2,4% da indústria. Com certeza. Parece pouco, acho que tem espaço para crescer bastante, mas não é muito diferente do que é no mundo. Ó. Esse gráfico é da IIFA, que é uma instituição internacional de fundos de investimento, e aí agora a gente está olhando para o mundo inteiro, a brincadeira ficou um pouquinho maior, né? São 48 trilhões de dólares na indústria de fundos de investimento global. E olha lá os fundos de real estate, né, os fundos do mercado imobiliário, 2%. Então, bem semelhante do que a gente tem na nossa estrutura aqui, ó, 2,4% contra 2% no mundo. A grande diferença, não é o nosso assunto aqui, mas a grande diferença é o tanto de dinheiro que tem em renda fixa ainda no Brasil, fruto Exato. da taxa de juro alta, né? 38% ainda no Brasil, contra 23 mais 16 aqui, vai dar 39% no resto do mundo, né? Vamos começar a ver algumas das mudanças. A gente elaborou aqui uma tabela e tem assunto para caramba. Então, vou É, começar aqui com, 3 assuntos que já dá para a gente bater bastante papo. Primeiro, isso que eu já falei, ó, regulamentação. Quando se fala de fundo de investimento de uma maneira mais ampla, eles são regulados pela instrução CVM 555. Multimercado, ações, fundo de renda fixa, tudo a mesma instrução. Dentro delas, cada um tem seus detalhes, suas particularidades. Um fundo imobiliário, primeira coisa é que eles foram criados por lei. Isso confere um pouco mais de robustez à regulamentação dos fundos imobiliários, mas também engessa um pouco, tá? Porque o mercado é muito dinâmico. com E certeza. ao longo do tempo, as regulamentações vão sendo alteradas e modernizadas pela CVM.
No caso dos fundos imobiliários, a instrução CVM 472. Agora, tem coisa que a indústria chega para a CVM e fala, pô, está precisando rever isso, está precisando melhorar tal assunto, e ela consegue atender. Tem coisa que não. Como o fundo foi criado por lei, não tem o que fazer. E aí só lá em Brasília, com o Congresso, para poder mudar, né? Verdade. Uma das diferenças marcantes, importantíssimas aqui, é que os fundos comuns são condomínios abertos. Todo fundo de investimento é um condomínio, muito parecido com o condomínio que a gente mora, quem mora em prédio, condomínio de casas, tá? É um condomínio, de uma reunião de investidores. E os comuns são condomínios abertos. Eu posso entrar e sair a qualquer momento. E, assim, eventualmente, a regra do fundo tem um resgate que não é imediato, que demora um período de tempo, ou ainda o gestor pode fechar o fundo por um período determinado de tempo, desde que previsto no regulamento, mas eles são principalmente condomínios abertos em que pode entrar e sair cotista a qualquer momento. Já um fundo imobiliário é um condomínio fechado, sempre. Não tem entrada e saída de cotista nele. O que tem é troca de titularidade dos cotistas, como acontece com o mercado de ações, como acontece com o mercado de debêntures, ou mais facilmente ainda, como acontece com um imóvel. Se eu tenho um imóvel e quero fazer o imóvel virar dinheiro, eu tenho que vender ele para alguém. A mesma coisa com as cotas de um fundo imobiliário. Então, É verdade. daqui a pouco a gente entende o que implica isso no patrimônio do fundo, de entrada e saída de dinheiro no patrimônio do fundo. Isso. E o terceiro ponto aqui é como eu acesso esses investimentos. Então, os fundos comuns, eu vou ter acesso via banco ou via corretora, mas lá no que a gente chama da prateleira de ativos, né? Eu não preciso negociá-los em bolsa, não é que eu não preciso, eles não são negociados em bolsa. Então, eu procuro a parte de fundos lá da corretora, do banco, e encontro eles divididos por renda fixa, renda variável, ou por conservador, moderado, arrojado, coisa assim. Já os fundos imobiliários, eles são listados na bolsa, as cotas são negociadas como se fossem ações. Então, isso é uma dúvida muito comum. Tem gente que pergunta assim, mas por qual corretora eu posso investir em fundo imobiliário? Porque eu entrei na minha lá e não tinha na prateleira de fundos, não tinha fundo imobiliário. Não vai ter mesmo. Você tem que ir pelo home broker, pelo aplicativo que te dá acesso à negociação de ativos na bolsa, e aí sim, em bolsa, todos eles estão negociados lá. Vamos passar para mais uns itens aqui, ó. Vamos. Resgate. Então, isso que a gente estava dizendo, eu já até expliquei, né, por que é proibido no fundo imobiliário, e nos fundos comuns eles são permitidos conforme o regulamento do fundo. Aqui no Brasil a gente ainda tem um certo vício em liquidez muito alta, né, que é o fundo com resgate D1, D2, mas cada vez mais alguns fundos têm regras de resgate mais longas. Com Isso vai certeza. estar sempre claro no regulamento. Cotização. Isso aqui é um detalhe legal da gente entender. Cotização é o preço da cota. Num fundo 555, obrigatoriamente tem que cotizar uma única vez por dia. Pode ser a cota de abertura ou pode ser a cota de fechamento. É mais comum que seja a cota de fechamento, né? Sim, é mais Mas comum de fechamento. uma das duas tem que ser. Então, cotiza uma vez por dia. Todo mundo que fez aportes naquele dia e que pediu resgates naquele dia, na prática é como tivesse comprado cotas e vendido cotas. Mas por qual preço? Por um único preço, que é a única cotização que tem no dia. E um fundo imobiliário? Como a cota é negociada em bolsa, aquilo cotiza às vezes centenas ou milhares de vezes ao longo do dia. A cada novo negócio tem um novo preço da cota. Então, no condomínio aberto, no fundo 555, essa regra é para dar equidade aos investidores, que ninguém compre ou venda no mesmo dia por preço diferente. Já num fundo fechado negociado em bolsa, é totalmente diferente. Cada um tem a possibilidade de comprar a hora que quiser, pelo preço que quiser, ou pelo preço que tiver disponível para ele. Então, a cotização acontece muitas vezes ao longo do dia, e assim como as ações, o fundo abre num preço, depois sobe, depois cai, vai oscilando ao longo do dia, né? Com certeza.